Vamos Tudo bem. falar um pouquinho sobre as pteridófitas. Tudo bem. Tá? Quando eu falo em pteridófitas, eu estou falando já da evolução vegetal, né? O primeiro grupo que nós vimos foram as briófitas. E aí, o que eu disse das briófitas para vocês? As briófitas é o elo de ligação entre as algas verdes e os vegetais, né? Então, ela é aquele processo que o vegetal começou a aparecer. Até então, a gente só tinha as algas verdes, que vivia em ambientes úmidos ou marinhos ou de água doce, né? Não tinha raiz, não tinha caule, não tinha folha. Por quê? Porque não era um vegetal, mas era fotossintetizante, né? Já era um ser multicelular, já era um ser eucarionte, tudo isso, mas não era um vegetal. E aí, ela começou a evoluir. Com a evolução, o que teve? Teve o surgimento das briófitas, que são os primeiros seres do grupo vegetal adaptados ao ambiente terrestre. Adaptados ao ambiente terrestre, mas totalmente dependente da água. Então, é por isso que é o elo, porque ele está no ambiente terrestre, mas ele depende da água para quê? Para fazer a sua reprodução. Por quê? Os gametas das briófitas são gametas flagelados e móveis. Então, o que acontece? A gente tem os esporófitos, que produzem os gametas, produzem os gametófitos. Esses gametófitos, eles são masculinos e femininos. Então, a gente tem aí plantas com sexos separados. E aí, o gametófito que é masculino produz os anterozoides, que são gametas móveis. E aí, eles nadam até o gametófito feminino, que contém a oosfera, que é o gameta feminino. E aí ele nada, entra no gametófito feminino, atinge a oosfera e ocorre a fecundação. Quando ele fecunda, ele desenvolve um novo esporófito sobre esse gametófito feminino, tá? Tá. Aí, essas briófitas, eu falei para vocês que elas eram de pequeno porte. Não ultrapassam 5 centímetros de comprimento. Mas por que elas são de pequeno porte? Porque elas são avasculares, tá? Elas são avasculares, elas não têm vasos condutores. Portanto, toda a condução dos nutrientes e da água é feita no processo de difusão, célula a célula. Se é feito por célula a célula, se esse vegetal fosse muito grande, isso demoraria muito tempo para chegar em todas as partes do vegetal. Então, por isso que ela tem o porte reduzido, não ultrapassa 5 centímetros de comprimento. E nos 5 centímetros, para ela chegar a esse tamanho, tem que ser uma região muito úmida e sombria. Porque qualquer região que bata sol, ela vai ser ainda menor, tá? O principal exemplo das briófitas que eu falei para vocês são os musgos e as hepáticas, né? A gente já falou bastante sobre isso. E eu falei para vocês da estrutura desse vegetal também. Eu falei que ele não tem folha, mas ele tem filóide. Falei que ele não tem caule, mas ele tem cauloide. E falei que não tem raiz, mas tem rizoide, tá? São vegetais que não produzem flores, não produzem frutos e não produzem sementes, tá? Então, eles são totalmente desprovidos dessas estruturas. Bom, tudo que está no planeta Terra sofreu evolução, assim como os vegetais. E aí, a gente chega agora no que eu chamo propriamente dito de pteridófita. E a evolução do grupo vegetal, agora surgem os primeiros vegetais vasculares. O que é um vegetal vascular, então? Vamos só lembrar, são vegetais que possuem o quê? Xilema e floema, tá? Então, esses vegetais que eu tô falando agora, são os vegetais que possuem xilema e floema, tá? Quando a gente fala em vegetais que possuem xilema e floema, a condução de seiva, tanto a seiva bruta como a seiva elaborada, ela é mais específica agora, né? Então, eles vão ter raízes, vão ter caule e vão ter folhas. Como que acontece, então? O xilema e floema, eles atravessam todo o corpo do vegetal. Então, a raiz vai absorver a água e os sais minerais, formando o que a gente chama de seiva bruta.
vai ser conduzido pelo xilema até as folhas, onde vai ocorrer o processo de fotossíntese, produção da glicose, seiva elaborada, que vai ser transferido para o floema e vai ser conduzido das folhas até as raízes. Então, o xilema, ele faz o processo ascendente, contra o gradiente de concentração, que é a nossa gravidade. Então, é um processo muito mais difícil, levar da raiz até as folhas, porque vai contra a gravidade. Enquanto que o floema faz um processo descendente, que ele vem das folhas até as raízes, um processo a favor do gradiente de concentração, que é a nossa gravidade aí também influenciando, tá? Bom, primeira coisa, se tem xilema e floema, se é vascular, agora nós temos um vegetal de maior porte, tá? Quem são os principais representantes das pteridófitas? Samambaias, avencas, xaxins e também uma plantinha que é conhecida como cavalinhas, tá? E tem ainda a renda portuguesa, que também, casa de vó, sempre tem essa plantinha aí. Então, esses são os principais exemplos. Pessoal, até agora, dúvidas, perguntas? Posso continuar? Tá muito rápido? Tá indo De bem, boa, prof. de boa. Tá indo bem, pode continuar. Tá. Só uma coisa. Quase todos me enviaram um resuminho de pteridófita, mas tem alguns alunos que não me enviou. Então, se quiser aproveitar a oportunidade que eu estou dando a revisão agora e quiser me enviar, porque aquele resumo de pteridófitas já vai entrar como nota para o terceiro bimestre, tá? Prof, mas esse resumo de pteridófitas, a senhora já passou ou não passou ainda? Porque tinha um que eu não lembro que eu fiz, só que eu não sei se é o que a senhora está pedindo de pteridófita. Ela já passou no fim do último bimestre. Isso, já passei a aula de pteridófita e aí eu tinha pedido um módulo de exercícios. Aí vocês falaram, não, prof, esse não está nessa apostila. Aí eu falei, então não tem problema, façam só o resumo e os exercícios vêm no próximo bimestre. Entendeu? Então, Acho que esse resumo eu acho que fiz. Com certeza. Aí quem já fez o resuminho já tá ok. Eu vou até olhar depois lá no Que Mágico de novo quem que já me entregou, mas eu tenho certeza que tem alunos que não me entregaram. Tá? Certo? Ok. Beleza. Bom, vamos continuar então. O que a gente tem aqui agora? A palavra pteridófita é uma palavrinha que vem do grego, como todas as outras palavras de origem do vegetal aí, tá? E pteridon significa feto. Por que então que eles colocaram uma palavra relacionada a feto? Porque quando as folhinhas dessa pteridófita estão se desenvolvendo, quando elas estão fazendo aquele início do brotamento, ela parece um feto dentro do útero materno. Então, ela tem essa aparência com o feto. Por isso que pteridon significa feto e phytum, né, a gente sabe que é planta. A gente vai ver aí todas elas, essa palavrinha phytum vai aparecer bastante vezes aí, porque ela significa planta, tá? Bom, então a gente tem agora aí plantas que já têm raiz, caule e folha, plantas que já têm vasos condutores, que a gente chama ela de traqueófitas agora, tá? Então essa palavra é importante, elas são traqueófitas, porque elas têm vasos condutores. E aí essas plantas, claro, vai ter um porte maior, elas vão ter um porte maior. E aí, o que vocês observam? Casa de vó, vou falar casa de vó, porque normalmente vó que gosta de mais plantas, né? Mas quem tem jardim na casa também normalmente tem uma samambaia. E essa samambaia, ela tá lá no lugar úmido, sombrio, porque ela também depende da água ainda para fazer a sua reprodução, porque ela também tem um anterozoide que tem que nadar até a oosfera. Só que a gente consegue observar as estruturas reprodutoras atrás das folhas desse vegetal. Quando vocês veem aí uma samambaia, vocês conseguem ver que atrás da folha tem um monte de pontinhos pretos. Vocês já observaram isso? Uhum. Aqueles pontinhos, eles surgem bem branquinho, aí eles vão ficando amareladinho, vão ficando meio marronzinho, e no final ele termina bem pretinho. Quando ele está bem pretinho, ele está pronto para dispersar os esporos. Então, aquelas estruturas ali
são bolsinhas dotadas de esporos. Tem um monte de esporos ali dentro, que são as unidades reprodutoras desse vegetal, tá? Vamos para a primeira diferença entre briófita e pteridófita. Prof, a Letícia está pedindo para a senhora permitir a entrada dela de novo. A internet dela caiu. Ah, é verdade. Nem tinha observado. Tinha colocado aqui no para ampliar. Bom, então vamos lá, ó. Nas briófitas, o que eu tenho para dizer para vocês? Nós temos uma fase que é gametófita e uma fase que é esporófita. Então, anotem isso, tá? Nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura e o esporófito é a fase temporária. Já nas pteridófitas, é o inverso. Nós temos agora o esporófito. Ô, prof. Oi. A Maria Clara falou que não conseguiu entrar no Zoom porque ela não tá conseguindo entrar. E a Maria Paula falou que não entrou porque ela tá saindo de viagem. Tá. Aí, Breno, você que tá falando com elas aí, eu nem vou entrar aqui no WhatsApp. Fala para elas depois assistirem a aula gravada e fazer a tarefa na sexta-feira. Na sexta-feira, tá? Uhum. Tá bom. Bom, então vamos lá. Nas pteridófitas, o esporófito vai ser a fase duradoura e o gametófito vai ser a fase temporária. Mas, assim como as briófitas, também vai ter uma fase sexuada e uma fase assexuada. Então, vamos lá para a reprodução dessas pteridófitas. Quem já está com a apostila, já abram lá na apostila, na parte que tem o ciclo dessa reprodução. É uma imagem bem bonita que tem aí na apostila de vocês. Eu não consegui abrir aqui no meu computador ainda a apostila de vocês, de biologia, porque é um livro grande e eu não consegui fazer o download todo dele, ainda está baixando. Mas, enfim, vou explicando para vocês como que é, tá? Então, vamos lá. Nós temos um esporófito adulto, que é aquelas folhas da samambaia, bem bonitinha. E nessa folha de samambaia, atrás dela, nós temos os soros. Os soros são aqueles pontinhos pretos que eu falei para vocês. E em cada soro, nós temos um esporângio, tá? O esporângio produz esporos. Produz esporos haploides. Então, o que acontece? Outra anotação que vocês têm que fazer. Os esporângios produzem esporos através de meiose. Então, os esporângios produzem esporos através de meiose. Por quê? Reduz o número de cromossomos. O esporófito, que é 2N, produz esporos haploides, que é N, tá? Então, nós temos aí a primeira parte da reprodução desses vegetais, que é uma fase totalmente assexuada. Não aconteceu participação de gametas ainda. Então, o esporângio produziu por meiose os esporos haploides. Esses esporos, eles são carregados pelo vento, porque eles são extremamente leves, pequenininhos, tá? E aí, quando eles encontram um ambiente propício para sua germinação, eles vão germinar e vai dar origem a um gametófito haploide. O gametófito haploide, quem está com a apostila aberta aí, vocês vão ver que ele tem o formato de um coração. E esse gametófito haploide, ele é chamado de protalo. E ele é hermafrodita. Segunda parte que você já tem que anotar aí. Que o gametófito das samambaias, das pteridófitas, chama-se protalo. Ele é haploide e hermafrodita. Isso é importante, tá? E aí, o que acontece? Como ele é hermafrodita, ele vai desenvolver o arquegônio, que é a parte feminina, e vai desenvolver o anterídeo, que é a parte masculina, tá? Dentro do arquegônio, nós vamos ter a osfera, que contém o óvulo, tá? E dentro do anterídeo vai ter a produção dos anterozoides. Bom, como nós temos esse vegetal no ambiente úmido, o que acontece? O anterídeo libera os anterozoides que vão nadar até o arquegônio, vão chegar na oosfera e vão fecundar o óvulo. Quando fecunda o óvulo, nós temos a produção de um zigoto. Agora, nós temos uma reprodução
sexuada. E aí esse zigoto agora deixa de ser haploide e ele é uma célula 2M. Ele agora é uma célula diploide. Bom, esses gametas, eles foram produzidos através de mitose, tá? Então, manteve-se o número de cromossomos. Então, os esporos foram produzidos por meiose reducional. Os gametas foram produzidos por mitose equacional. Produção de esporos assexuada. Produção de gametas e fecundação sexuada. Aí vocês têm, então, a alternância de geração bem característica, uma fase sexuada e uma fase assexuada. Por isso que a gente fala que essa reprodução ela tem 2 ciclos, tá? Bom, produziu o zigoto, mas por que produziu o zigoto? Agora esse zigoto vai se desenvolver e vai formar um novo esporófito. Esse esporófito é a nova planta. É a planta que vai se desenvolver, essa planta diploide, e vai reiniciar o ciclo. Tranquilo? Tranquilo, prof. Tranquilo. Conseguiram entender, visualizar o que eu disse? Quem está com a apostila fica mais fácil, né, de visualizar isso que eu disse, porque tem um ciclo bem bonitinho aí na apostila. Eu não consigo compartilhar, porque não terminou de baixar ainda essa apostila de vocês. Mas, lá na apostila tem... Lohana, você está com a apostila aí? Tem umas imagens bem bonitas, não tem? Quem mais que falou que tá? O Breno está com a apostila também, né? O Gabriel está com a apostila. Só vocês 3, né? A Bruna falou que já pegou a apostila, né, Bruna? A Júlia. Eu não, prof, é a Júlia. Foi a Júlia. A minha eu vou pegar. Foi eu, prof, eu tô com a minha apostila. Então, aí ela tem umas imagens bem legais aí que vocês conseguem visualizar bem certinho isso que eu tô falando para vocês. Bom, só para a gente concluir, então, vamos terminar essa parte das pteridófitas aqui. Então, depois que fecundou, né, a gente tem, então, produção de um esporófito novo. Esse esporófito vai ser a fase duradoura. E quando ela cresce sobre o gametófito ele serve de substrato ali para ele, e depois esse gametófito desaparece. Por isso que é a fase temporária. Então, toda essa comparação que eu fiz entre briófita e pteridófita é muito importante. Por quê? Eu não vou cobrar na prova características específicas das briófitas, tá? Eu não vou cobrar características, não vou cobrar assim, descreva um ciclo de reprodução das briófitas. Não vou. Mas vocês vão precisar saber briófitas por conta desse comparativo, tá? Porque algumas questões de comparação de pteridófita com briófita, com certeza vai ter na prova, tá? Então, é importante vocês voltarem lá nas aulas de vocês, dar uma olhadinha de novo nos vídeos das briófitas. Já tem um outro videozinho também de pteridófita lá, que eu já tinha explicado. Assistam ele novamente, tá? Quem não fez o resumo naquela ocasião, aproveitem e façam agora. E aí, hoje, fica o módulo de pteridófita de tarefa já. Como a maioria não tem apostila e vocês vão pegar na quinta-feira, então essa tarefa eu vou pedir para vocês postarem ela até sexta, tá? Lohana, você só me fala, Lohana não. Ok. Lohana, pode ser, você está com a apostila. Fala Eu tô com a apostila também. Fala para mim qual que é a página Do módulo? Uhum. Não. Do módulo? Isso. Página 263 da apostila 7. Isso. Então, vocês vão fazer esse módulo para mim e vocês vão postar até na sexta-feira. É só um módulo, né, Lohana? Tem 2. Tem um que é das características gerais e o outro que é o ciclo reprodutivo. O 37 e o 38. Então, são dois módulos de tarefa para sexta-feira. Eu não consegui abaixar a apostila de vocês ainda. E aí, eu já vou abrir o espacinho lá no Que Mágico, vou deixar aberto, tá? Vou subir essa aula para o YouTube e eu deixo postada lá também, porque a Maria Clara e a Maria Paula não conseguiram assistir a aula. E aí, vocês... Quem não colocou o resumo e quiser colocar junto com os exercícios, pode colocar, não tem problema. Tá bom? Certo? Ok, prof.
Tudo bem. Então, na próxima aula a gente já tem química de novo, né? Aí na próxima aula a gente tem química e na sexta-feira eu faço bio. Combinado? Ok. Combinados. Então, até mais, Ok. pessoal. Combinadinho. Até, prof. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.